Fala galera, eu sou o Matheus. E eu sou a Luma. E sejam muito bem-vindos ao nosso novo canal Conquistando. Então, gente, provavelmente muito de vocês já me conhecem do canal Só Isso, que inclusive é esse canal, só que, como vocês podem ver, tá com um nome novo, a gente deu uma repaginada. E tem eu. E tem a Luma agora, porque a gente já queria começar a gravar, né, vídeo novamente, já tem muito tempo, só que a correria a gente acabou deixando pra lá. Inclusive, a gente já gravou um vídeo há um ano atrás. O Matheus vai botar aqui, porque o Matheus é o editor do canal, ele vai botar aqui um trechinho horrível. A gente, né? A gente teve umas tentativas aí, falhas de voltar a gravar, enfim, mas a gente nunca conseguiu trazer isso à tona. Só que agora a gente tá decidido a voltar novamente. E pra não criar um canal do zero, a gente decidiu reformular o canal Só Isso. Agora mudou o nome, mudou tudo. Porque afinal de contas já tem 5 mil inscritos. Sim. Já tá tudo configurado certinho com a AdSense e tudo mais. Apesar de 98% dos inscritos terem morrido, porque eu não postava mais nada há mais de 2 anos. A gente fez uma live de teste pra ver se o canal tá funcionando. Deu uma pessoa. Os 5 mil inscritos deu uma pessoa. Obrigada, essa uma pessoa que apareceu, né? Então, pra não começar do zero, a gente decidiu reformular o canal Só Isso. Aqui estamos de volta, a gente vai tentar soltar vídeos semanais. É isso, que é uma nova fase da nossa vida também, né, amor? E é isso, vamos pro vídeo de hoje que você já viu aí no título do vídeo. A gente vai contar um pouquinho da nossa história. E a gente não combinou, tá? Pra falar. Não, e a gente nem roteirizou nada, simplesmente vai sair aqui. E talvez o vídeo fique até um pouco longo, porque é muita coisa que aconteceu. Luma ficou me dando esporro, esse vídeo tinha que ter menos de 10 minutos. Que ninguém vai querer assistir. Não, é porque o Matheus fala muito. As É pessoas tudo que culpa minha, né? conhecem ele, sabem que ele fala muito. Eu falei, Matheus, olha só, nosso primeiro vídeo, você vai ficar falando, vai ficar enrolando, ninguém vai querer ver, ninguém Mas vai olha ter só, paciência pra 4 anos juntos, tem muita história, cara. Aconteceu muita coisa. Quem tá mais próximo da gente que acompanhou sabe essa as coisas que a gente fase. passou. Então não tem como resumir em 10 minutos, mas a gente vai contar um pouquinho da nossa história, porque tem muita gente que gostaria de saber. Muitas pessoas perguntam pra gente aonde a gente se conheceu. E aonde foi, amor? Lojas americanas. Na Lojas Americanas, por incrível que pareça. Foi na época que o canal Só Isso tava um pouquinho assim... Tava numa fase boa. Tava numa fase boa. O Matheus Apesar de era pequeno. famosinho aqui na nossa cidade, gente. Pra quem não é de Magé, né? Cidade sem 30 habitantes, por isso que eu era conhecido. Mas é verdade. Aí eu fui pra Lojas Americanas, eu lembro até hoje, cara, a cena. Eu fui comprar uma barra de chocolate. Era por volta ali, no início da tarde, depois do almoço, não era isso? Não, era 11 horas da manhã. Beleza. E aí eu fui comprar uma barra de chocolate e eu tô ali na fila da Loja Americanas, do nada eu ouço um cochicho assim. Nossa, olha ali o Matheus Albuquerque. Aí o... Eu não lembro disso, não. Eu lembro sim. Não lembro, não. Luma tava com um grupinho de 4 ou 5 amigas. E aí eu tô fingindo que nada tá acontecendo. E aí nisso que eu comprei a barra e passei pelo corredor, eu lembro que as meninas tinham falado de mim. Eu falei, poxa, eu não tive reação nenhuma, né? Eu continuei fingindo que nada tava acontecendo. Aí eu comprei a barra, na hora que eu tava indo embora, eu falei, quer saber? Eu vi que elas estavam comentando de mim, eu vou lá falar com minhas fãs, né? Porque afinal de contas tem que dar um autógrafo. Claro. E aí na volta eu fui lá. E o que eu nunca vou esquecer, minha barra de chocolate foi pro Beleléu. Porque todo mundo comeu uma barra de chocolate e comi nada. Programa Fome Zero. Tá, agora é a minha visão, gente. Tava eu com as minhas amigas andando pelas ruas de Magé. Como aqui não tem muito lugar pra ir, né, gente? Vamos nas lojas americanas. Vamos nas lojas americanas. Entramos lá. Aí eu encontrei mais uma amiga minha que tava lá nas lojas americanas. Aí a gente tava ali perto do caixa. Aí minha amiga, que era muito fã do Matheus na época, falou assim, nossa, olha o Matheus Albuquerque ali, do canal Só Isso. Aí eu olhei assim, Pô, super legal sua reação, né? aí... Só que a minha amiga, ela falou bem alto pro Matheus ouvir. E eu ouvi, E obviamente. ele ouviu. Aí o Matheus olhou assim, deu um tchauzinho. Eu dei Aí, tchau? Deu tchau. Aí a gente deu um tchau de novo. Coisa de artista, né? Aí a minha amiga falou assim, nossa, ele nem veio falar com os fãs dele. Ídolo ingrato. Ídolo ingrato. Aí Matheus, a gente vê Matheus dando uma voltinha pra vir falar com a gente. Aí eu falei, meu Deus, ele tá vindo aqui falar, que vergonha, gente. Vocês fizeram o garoto sair da fila pra vir falar com a gente. Aí ele veio falando, deu um abraço em todo mundo. É ídolo educado. Aí deu um abraço em todo mundo e falou com todo mundo. Aí Matheus teve a audácia de me perguntar assim, poxa, por que você nunca veio falar comigo? Eu sempre te vejo na rua, você nunca veio falar comigo. Eu tenho, gente, Já arrumo treta logo, já arrumo treta eu logo tenho de que início. vir falar com esse garoto? Eu nem conheço esse Querido, garoto. eu era um artista em alta. Aham. Eu não falo com as pessoas têm que falar comigo. É claro, né? Enfim, passando-se alguns dias, Luma não saía da minha cabeça. E teve uma vez que eu tava com alguns amigos numa outra loja aqui no centro da cidade. Como sempre acontecia, eu só conseguia ver a Luma
por acaso, às vezes, pela rua da cidade. E aí eu tava numa loja com 2 amigos e eu vejo Luma passando pelo outro lado da rua com o irmão dela pequeno. E aí eu, caraca, o coração gelou. Eu, puta, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu fui tão bunda mole, tão bunda suja, tão merda, que eu falei, pedi pro meu amigo ir até lá e dar o meu telefone pra Luma, porque eu não tive coragem. Não tive coragem de ir. Eu fiquei assim, caraca, ela tá indo embora. E Luma passando do outro lado da rua e eu assim, caraca, eu vou ou não vou? Não, e Caraca, eu vi vou ou não vou? o Matheus ficando em choque lá do outro lado da rua quando ele me viu. Você viu ela? vi. Nossa, que bosta. Aí eu fui seguindo o meu caminho, aí eu vejo os dois vindo na minha direção. Falei, aí tem coisa. E eu não estava lá. Matheus não tava lá. Eu dei uma missão só, eu dei uma missão. Aí eles vieram. Oi, tudo bem? O Matheus pediu pra gente perguntar se você pode dar o seu número pra ele. Aí eu, tá bom. Já não queria, né? E aí, tipo, foi isso que? Que hora que foi isso? Meio-dia? Eu sou péssimo de horário. Devia porque eu só ser fui te umas chamar. 4 horas da tarde. Porque eu fui te chamar mesmo o quê? Umas 8 e pouca? Não, se for me chamar, umas 6. Beleza. Chamei a Luma no WhatsApp, a gente começou a conversar, conversamos, acho que foi por uma semana de se ver novamente. Até que Luma disse que estaria depois da missa com umas amigas tomando açaí aqui na cidade. Eu fui, falei que ia estar depois da missa. Tá bom, a missa acabou. A gente eu fui andando pela praça, né, pra ver se o Matheus chegava. Porque o Matheus, gente, se atrasou. Aí a gente combinou de se ver, mas o Matheus se atrasou. Aí eu falei, não, vamos ficar enrolando, né? Artista nunca chega no horário, querido. Aí, gente, aí nisso eu comentei com a minha prima. A minha amiga já sabia sobre o Matheus, a minha prima que não. Eu comentei com elas que eu tava esperando o Matheus. Pra Aí... que você fez isso? Não, pra quê? Minha prima parou assim, no meio da rua. É o quê? Matheus Albuquerque, youtuber, é isso? É dele mesmo que você tá falando? Aí eu falei, Aí ela, não tô acreditando, não. Aí ela começou a me contar os podres de Matheus, né? Podres que ela achava sobre mim, né? Que era verdade, né? Não, não era verdade, não. Nem tudo é verdade. Ela falou tudo de ruim que tinha chegado até ela pra Luma. E Luma, de cara, como uma pessoa comum e não tem muito conhecimento sobre a pessoa que ela tá conversando, simplesmente rolou aquele bloqueio comigo. Aí eu fui falar com a Luma me tratou super seco. Não, isso no Nem mesmo veio falar dia, comigo. gente. Isso no mesmo dia. No mesmo dia da missa. Porque acontece? Quando ela saiu da missa, ela foi dar umas voltas com a prima. Num desses caminhos, ela me viu já. E a prima dela também me viu. Não, deixa eu... E aí teve aquele choque, Gente. assim, quando todo mundo se viu, né? Aí na volta, quando a gente se Deixa eu contar. Calma aí, não, calma aí. Deixa eu contar. Não, quando a gente cruzou Não. de novo. Quando a gente cruzou de novo, o Luma já tava me tratando igual a porra de uma bosta. Eu falei, que merda. Não, gente, olha só. Não. Tá vendo? A primeira vez que eu vejo o Matheus depois da gente estar conversando. A primeira vez que o Matheus e minha prima se veem. Sabe como que o Matheus chega perto de mim? O Matheus foi fazendo assim, ó. Eu já tava pensando tudo de pior dele. Aí vem, ele chega assim, dançando. Eu falei, gente, ganso maluco. O que eu tô fazendo com ele? Ainda bem que minha prima me avisou. E aí na segunda vez que eu fui falar com a Luma, porque nesse momento a gente só se viu e passou, não conversamos nada, só foi um oi. Na segunda vez, a Luma já me tratou super mal. Depois a gente conversa. Era que hora mais ou menos? Já era umas 10 e pouca. Era. Eu vi Luma indo embora. E eu morava no sentido oposto da casa dela. Só que eu falei, não. Vocês foram na padaria, que era no sentido Exatamente. da minha casa. Um amigo meu tava comigo querendo ir na padaria, que era sentido da casa de Luma. Eu falei, cara, vamos na frente. Porque Luma mora pra cá, ela, antes de quando ela estiver vindo embora da missa, ela vai passar por mim. Aí ela vai estar sozinha, não vai ter como fugir. Eu vou perguntar o que tá acontecendo pra tá me tratando dessa forma. E aí quando olho lá, quando saio da padaria e dou uma olhada pra rua, quem tá vendo? Luma sozinha, desfilando. Eu falei, Luma, o que tá acontecendo que você tá me tratando dessa forma? Aí eu fui e falei, nada, só me contaram umas coisas sobre você. E automaticamente algumas coisas já vieram à minha cabeça, o que poderiam ter falado. E aí quando eu cheguei em casa, eu fui dar uma de psicopata, entrei nas redes da Luma, vi quem tinha amigo em comum, com quem Luma tinha foto. E aí eu comecei a ver umas figuras aí, cara, tudo entrelaçou assim, eu falei, agora tudo faz sentido. E eu falei, Luma, não falaram isso, disso, já sei disso tudo. Aí Luma, foi isso aí. Aí eu fui, né, abri o jogo, falei, isso é mentira, o que aconteceu foi isso. Se você quer continuar falando comigo, bem, se não quiser, me esquece também de uma vez só. Aí, gente, eu falei assim, cara, tá bom, a gente pode continuar se falando, mas a gente não vai progredir, vamos ficar nessa da amizade, porque, sinceramente, eu acreditei nele 50%, porque eu não conhecia ele, então eu fiquei com um pé atrás, mas aí a gente foi conversando, depois a gente começou a se acertar. Depois dessa conversa toda, a gente resolveu se encontrar De vez em meio que quando, escondido. Não, meio não, completamente escondido. É, de vez em completamente quando. escondido, mas a gente se encontrou só uma vez. Só que, infelizmente, eu morava ao lado, praticamente, da casa do avô.
O Matheus era vizinho O avô do da meu Luma. avô. E aí, Luma tem um primo que ficava sempre num campinho perto da minha casa. E uma vez ele viu Luma indo se encontrar comigo escondido. Então, gente, o meu primo já sabia de quem era a casa, quem era o garoto. Então ele contou tudo pro meu avô. Aí meu avô começou a pensar mil coisas, né? Aí isso chegou até minha mãe, até meu pai. Aí a minha prima também falou pra minha tia, que é a mãe dela. A minha tia falou pra minha E mãe. aí ferrou tudo. E a minha prima, tendo a visão ruim do Matheus, passou pra minha tia passou essa visão pra minha mãe. Aí Ou já seja, era. já era. Porque, afinal de contas, o fato da idade era o que mais assustava. Luma tinha 14 anos, eu tinha 19. Então isso era muito assustador. Então foi, assim, o início do inferno na nossa vida. Quando minha mãe soube da existência do Matheus, eu comecei a tentar tirar essa Visão ruim. visão ruim. Comecei a mostrar os vídeos dele pra ela. Não, olha como que a pessoa quer tirar uma imagem ruim de mim pra mãe. Mostra meus vídeos vestido de Homem-Aranha, pulando na rua da cidade. Aí minha mãe, não, eu conheço esse garoto, eu conheço a família É dele. claro, porque eu era um artista famoso. Gente, a gente cresceu juntos. Cara, isso é um negócio muito interessante de contar. Quando tem que acontecer, é muito louco. Tem que acontecer, gente. Não tem Eu outro jeito. morei numa área aqui da cidade quando eu era muito pequeno. Luma também morou nesse lugar. E aí eu cresci um pouco e fui pra um outro bairro da cidade. Luma também morou nesse lugar. Quando a gente se conheceu, eu morava num bairro também, num terceiro bairro, que Luma também morou. Resumindo, Luma sempre foi a minha vizinha e a gente nunca se esbarrou, cara. Nunca. Nunca. Gente, eu conhecia. Muito louco isso, cara. Desde todo pequeno, mundo cara. de lá, todo mundo, mas eu nunca vi Matheus. Eu, inclusive, já fui na casa do Matheus porque a Minha avó tinha dele tinha um brechó. um brechózinho. E eu sempre ia lá com minha mãe sempre ia lá comprar coisa, eu também ia lá. Eu nem sabia que era Luma. É Muito louco isso. Nossa, eu nem sabia. Então, assim, Tinha que acontecer de alguma tinha forma. que acontecer, gente. Quando tem que acontecer, não tem jeito. Tem que acontecer. A gente se conheceu no dia 10 de setembro, nosso primeiro beijo foi no dia 30 de setembro. E aí o inferno tava já começando antes da gente ter qualquer coisa, antes até mesmo da gente ter se beijado, já tava começando um furdúncio já. E aí rolou nosso primeiro beijo no dia 30 de setembro de 2015. E vocês podem se perguntar, gente, poxa, vocês estavam sofrendo tanto, mas por que vocês não terminaram? Vocês não tinham nem ficado ainda? Por que vocês resolveram dar Passar por continuidade? isso, escolher passar por É problemas. porque, gente, foi uma coisa muito diferente que eu senti pelo Matheus e eu acho que também foi recíproco. Então, eu não queria negar esse sentimento por conta dos outros, sabe? Pelo que os outros achavam. Então, a gente resolveu passar por isso. E foi uma decisão que diversas vezes teve que ser repensada, Sim, porque com certeza. quem viveu e sabe das coisas que a gente passou, realmente vê que foi tenso. No meio de todo esse processo, pra esse vídeo não ficar muito longo, foi muito complicado. Como é que conta as coisas que aconteceram? Gente, Pra você ter noção, as pessoas tentavam fazer com que a gente se separasse, mas o universo fazia com que a gente se unisse. Teve uma época que eu cheguei a dar aula pra Luma, eu fui professor da Luma, eu comecei a dar aula na escola da Luma. Os pais, quando souberam disso, queriam trocar a Luma da escola. Então teve momentos... ou me tirar da aula dele. Exatamente. Teve momentos de dar polícia no nosso relacionamento. De A ter gente não vai ficar falando desses detalhes, a gente não vai entrar em aqui. detalhes, mas houve ameaças, a gente teve que envolver polícia, Luma quase teve que trocar de escola, Luma teve que fazer algumas escolhas sobre a questão dela ser modelo ou ficar comigo. Enfim, teve muitas coisas que foram colocadas à prova de um sentimento por um garoto que, à vista de todo mundo, não valeria a pena, não fazia sentido. E o porquê Luma tá sempre indo em contramão da vontade e do desejo dos pais e de outras pessoas pra ficar com o menino e jogar tudo pro alto, assim. E, gente, a gente falando aqui, vocês não vão ter a ideia do quanto foi um inferno na nossa vida. Gente, a minha família inteira. Em peso. Vinham Nossa, era falando cada comigo. O meu avô diversas vezes falou com o Matheus, batia na casa de Matheus pra falar com ele. Batiam lá em casa. Matheus se afasta. É melhor. Se afasta. O meu só pai se brigando afasta. com a mãe do Matheus. Nossa Foi Pra horrível. aí, cara, tudo da Luma foi cortado. Luma não tinha acesso à internet. Como é que faz pra Meu falar? pai pegou o meu celular. Acabou, nossa, gente, acabou. Não, a gente simplesmente não tinha mais contato. E aí, como é que se descobre se tá indo tudo bem? Se não tá, não se falava mais. Cara, foi assim, 1 ano e meio dessa luta, 1 ano e meio, 2 anos nessa. Polícia e os pais brigando e ameaça. E, caraca, cancela tudo. Você escolhe entre isso e aquilo. E, gente, a pressão psicológica que foi feita em cima de mim, no Matheus nem tanto, porque o Matheus, a família dele se importava, mas sabe, o Matheus tinha 19 anos não e era tinha. homem. Então, Você, 14 anos, menina, única filha mulher da casa. Eu entendo toda a postura, apesar de não concordar com como ela foi feita. E aí a gente teve
que realmente escolher se a gente queria realmente ficar junto e passar por todo esse inferno, independente do tempo que ia durar, porque a gente não sabia também quanto tempo ia durar isso tudo. Enfim, chegou um grande momento em que esse inferno acabou. E que foi muito surpreendente, porque foi assim... Do nada. A gente já tava acostumado a sofrer, poderiam pisar na gente, que a gente tava lá A gente intacto. já tinha um plano Já tinha tudo. E aí, do nada, as coisas começaram a mudar da água pro vinho, literalmente. Tava eu, vindo da escola, aí o carro do meu pai para do meu lado, assim. Meu pai, entra aí. Eu falei, pronto, vai me matar, vai fazer alguma coisa. Me mandou entrar no carro e falou assim, Luma, o seu namorado vai vir pra festa do Clebinho, que é o meu irmão? Como assim eu vou, mano? Como assim? Eu mal consigo ver a Luma, como é que tu fala que eu sou namorada da garota? Aí na cabeça, né? Eu falei, ué, gente, o que tá acontecendo? Aí eu falei, não, né? Como é que ele vai vir? Não faz o menor sentido. Aí ele, não, mas deixa ele vir, pode deixar ele vir. Eu vou deixar vocês namorarem em casa. Aí naquele momento eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa, né? Meu pai tá querendo alguma coisa de mim. Uma emboscada. Ele vai fazer a gente terminar depois. Vai me humilhar na frente de todo mundo, vai me bater, não sei, vai me matar. Gente, vocês podem pensar tudo que vocês quiserem de ideias e coisas pra fazer com que uma pessoa mude de decisão. De chantagem, de promessa. Luma passou por literalmente todas. Olha, se você fizer isso, a gente consegue isso. Se você largar o Matheus, melhora nisso. Tudo, cara, tudo. Mas Luma resistiu a cada uma dessas opções que ela tinha. Matheus foi pra festa do meu irmão. Não, calma aí, você tá esquecendo de contar o mais importante. Luma vai e dá um jeito de mandar uma mensagem pra mim. Na minha... Amanhã eu preciso te dar uma notícia. Na minha casa tinha telefone fixo na época. Aí eu gravei o número de Matheus na minha cabeça, né? Porque eu não tinha como anotar o número dele. Não tinha como anotar em nada. Eu gravei, até hoje eu sei. Porque é o único número que eu sei de cabeça. Claro, né? Porque é o número de um artista. Liguei pro Matheus, eu falei, Matheus, amanhã a gente precisa conversar, tem uma coisa pra te contar. Não. Eu poderia ter falado pra ele, Eu já quase morri. mas eu não iria Quase falar. morri. Eu falei, ferrou. Porque Luma a vai gente gosta mudar. de um drama. Luma vai mudar de estado. Eu acho que era a única opção que faltava era Mas essa. quase, né, que isso aconteceu também. Luma vai pra outro estado, velho. Aí, no outro dia, na minha escola, Eu era o professor, porque a escola tinha um artista, um professor artista. aí cheguei lá no outro dia na escola, toda desesperada, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou contar? Contando pra minhas amigas. Não, eu já cheguei lá, mano. Eu falei, eu vou me despedir hoje, velho. Aí, Matheus já chegou pálido. Aí eu falei, Matheus, senta que lá vem bomba. Matheus, meu pai deixou a gente namorar em casa e falou pra você ir pra lá na sexta-feira pra conversar com ele. Eu não falei, não vou. Mas eu não vou nem ferrando. Mano, tudo pra destruir a minha vida, nosso relacionamento, tudo. Do nada, da noite pro dia, meu pai deixou de namorar, você tem que estar lá em casa, sexta-feira que ele quer conversar contigo. Eu falei, ferrou. Como é que eu vou? E aí, passei a semana inteira na angústia, na sexta-feira eu fui. Eu lembro até hoje que o pai da Luma saía do trabalho às 5, deu 4h40, eu tava lá. Eu entrei na casa da Luma pela primeira vez, cara. Nossa, tava super gelado. Peguei, boa noite, né, fazendo papel de bom moço, sentei no sofá e fiquei. E a mãe de Luma rindo pra caraca por dentro, eu... A Luma também quietinha, no sofá e eu quieto. Quebrou um copo da minha casa. Nossa. Tava tão nervoso que quebrou um copo. Minha mãe foi pro banheiro. Quando eu vi meu pai batendo no portão, minha mãe foi pro banheiro porque ela não queria passar mal de tanta vergonha alheia. Minha mãe foi pro banheiro e falei, mãe, você vai me deixar sozinha aqui com esses dois? Ela falou, vou. E foi pro banheiro. E as coisas que eu passei com o pai da Luma nesse processo todo, assim, negativo, olhar pra ele, cara, era ver a morte na minha frente, era ver a morte. E o pai dela entrou, deu boa noite, entrou com o capacete, deixou o capacete na cozinha, não falou nada. Foi a coisa assim, foi 20 segundos. O pai dela voltou, mas ficou assim, uns 4 metros de distância, em pé, eu sentado assim, em choque. Falou, Então, mano, o negócio é o seguinte. Pode namorar, só que tem que ser aqui em casa. Não pode sair daqui, você vai vir aqui. Pode vir quantas vezes quiser, mas tem que ser dentro de casa. aí eu, tá bom. Aí eu fiquei em choque, né? Aí depois ele vem e dá as costas, 1 minuto depois ele volta. Ah, esqueci. Esqueci. Quais são as suas intenções com a minha filha? Ai, Matheus. Eu, né, incorporei o artista. Aí eu, minhas intenções são as melhores com essa filha. Porque eu quero ficar com ela pro resto da minha vida. Afinal de contas, já tinha passado o inferno. Se eu não ficar agora, eu me mato, né? E eu lá no sofá, né, tentando me enterrar cada vez mais. Não, eu fiquei assim em choque, cara. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, mano? E tipo assim, fiquei lá, tipo assim, tá, e aí agora o que eu faço? Acabou, era isso? Não, aí minha mãe vem voltando do banheiro. Rindo a beça por dentro, gargalhando. Falei que não seria nada demais.
gente. Eu suando, meu, não suando. Ai, gente, foi horrível. E aí a gente começou finalmente, depois de muito tempo, muita luta, A começar a ficar a namorar. juntos. Aí eu ia pra casa da Luma, a gente viu que eu rolava uma pizza, um almoço, eu ficava todo sem graça. Mal ainda, né? Porque eu não tinha superado as coisas ruins. E aí a gente começou a namorar, começou a ficar junto, a gente começou a sair, a família junto. Gente, era coisa realmente de filme, cara. Era. Como é que, assim, ó, tudo de negativo tinha virado... A gente viajou, a gente ia A gente pra viajou shopping. junto, ia pra shopping. Eu, mano, como assim, velho? Como assim? Não, depois que, tipo assim, eu comecei a namorar com a Luma, o pai da Luma virou meu pai, né? Pô, a gente sempre muito junto, né? Tudo eu pedia conselho pra ele, tudo eu falava, não ficava puta. Pô, você não consegue fazer nada sem falar com meu pai, não? Ficava puta da vida. Não, chegou um momento de ser tão chato, tão escroto, que eu pensei em terminar com o Matheus. Porque o Matheus tava virando. O namorado do teu pai. E aí a gente saiu de uma estaca 0 pra uma estaca 5, legal, crescente. Ficamos nessa por um tempo até que nós noivamos. A gente, quando pensou que nada mais poderia acontecer de ruim, as coisas voltaram a ficar ruins pra gente. A gente sentou por vários motivos e a gente resolveu noivar. Não era uma coisa que a gente tava decidido a fazer agora. No momento. No momento, no caso. Mas a gente iria noivar de qualquer forma, então... já que a gente vai noivar mais pra frente, por que não agora? Então vamos noivar logo. Só sei que o noivado foi uma catástrofe, porque o meu pai não compareceu. O meu pai tava no processo de separação com a minha mãe. E aí, enfim, ele não compareceu no noivado. Porque Enfim, aí... Luma sofreu o noivado inteiro, chorou, ficou um clima muito pesado, Foi ruim. horrível, gente. A gente não aproveitou quase nada do noivado. Enfim, foi bem pequeno pra pouquíssimas pessoas. E aí, a partir desse momento, o nosso relacionamento foi pra um outro nível, passando por novas dificuldades. E que a gente, como tinha passado da primeira vez, tinha que aprender a passar novamente. Sim. O pai da Luma se separou da mãe, e aí teve todo o processo que a gente teve que se envolver com isso também, porque afinal de contas, a Luma tem um irmão pequeno. Resumindo, a gente tá junto até hoje, 4 anos juntos, um processo aí pra casar. Agora vocês estão perguntando, qual é a situação atual de vocês então, gente, com isso tudo? Então, a gente já faz quase 2 anos que o Matheus parou de falar com meu pai, por motivos que a gente não vai falar aqui, porque não tem Por que falar? por que falar. Tem pessoas, gente, a gente precisa entender isso. Existem pessoas que não são pra sempre na nossa vida. Elas passam e passam, entendeu? E enfim, hoje a gente tá 4 anos já. A gente já passou por muitas coisas e que já provaram pra mim, eu acho que pra Luma também, que foram coisas que a gente passou que era realmente pra decidir se a gente ia ficar junto ou não, porque não fazia sentido passar por tudo que a gente passou e depois simplesmente jogar tudo pro alto. Meu Deus do céu, gente, eu falo pra Matheus, se você terminar comigo em algum momento da sua vida, eu vou te matar, porque não é possível. Eu passei o pão que o diabo amassou, gente, pra ficar com os garotos e o garoto vai terminar comigo. Ele não tem essa escolha. Eu sou um artista, eu posso fazer o que eu quiser. Enfim. Tem esse... A gente tá há 4 anos juntos. A gente já era pra estar casado já. Não, tem um todo tempo. ano. Todo ano a gente fala que vai casar. Fala que A gente nunca casa. Enfim, já mobilei a casa, já tá tudo pronto. Já tô morando 1 ano e meio sozinho. Luma me deu o Barry, daí que veio o Barry, né? E aí quando eu fui morar sozinho e Luma, a gente não casou, Luma não veio morar logo comigo de cara, ela fez essa surpresa e me deu o Barry. Então, enfim, já estamos com a nossa casa pronta. Isso aqui é a minha segunda casa já. Eu já me mudei da antiga casa. E a gente ainda não mora junto, a gente é noivo. E em breve nós vamos nos casar. E a gente criou, né? Reformulou esse canal, conquistando, exatamente pra mostrar essa nova fase da gente. E nada melhor do que começar um vídeo. Começar com um vídeo contando um pouco da nossa história. Tudo, né, A gente não contou, gente, nem um terço de tudo que aconteceu, porque É porque existe coisas. esse vídeo iria ficar gigantesco. E já está gigante. E também são coisas que só quem é íntimo tem como saber mesmo, porque são detalhes que não faz sentido contar pra vocês porque passou. O importante é que a gente passou por isso tudo e hoje a gente tá estamos junto. Enfim, estamos junto nessa, gravando novamente aqui e queremos mostrar muitas coisas pra frente pra vocês. Quem ficou até o final realmente estava muito interessado em saber um pouco da nossa história. Eu acho que a gente conseguiu resumir bem, apesar de tá faltando muita coisa. Eu tenho certeza que quando a gente desligar a câmera a gente vai falar, nossa, Por que a gente não falou esquecemos de isso? falar isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, contando um pouquinho da nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos novos vídeos aqui, a gente vai tentar manter uma periodicidade aqui. Ajuda a gente com temas aí nos comentários, a gente vai tentar gravar vídeo toda semana pra vocês. Sigam a gente no Instagram também, porque é muito importante. Vai estar no Instagram aí na tela, segue a gente. Se inscrevam no canal, caso você não esteja inscrito, provavelmente você não está inscrito.
ativa as notificações. Manda esse vídeo pro povo também, gente, que sofre por amor. Pra conhecer a nossa história. Exatamente, ó. Porque existem Exato. pessoas igual a vocês que estão passando por isso. A gente já passou aí, a gente é uma prova viva que Deu certo. deu certo, dá pra passar. E é isso. É isso, gente. Tamo junto. Obrigada por terem ouvido a gente, né? A falar e falar e falar. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau. Que desgraça!